Olá, boa tarde. Meu nome é Sandra Regina, é um prazer ter sido convidada pela Live University. E o meu desafio aqui com vocês é, no primeiro momento, vocês sentirem o cheirinho do café e aguardar até o final, e nós falarmos, obviamente, sobre essa situação que está sendo discutida no âmbito mundial, considerando até um pouco já do que a nossa colega no slide passado, na apresentação passada, conversou. O que acontece? É uma disruptura. O mundo tem entendido esse efeito da globalização, que temos que fazer novos modelos de negócios. Hoje em dia, como a própria colega falou, ficou muito fácil, nós comprarmos coisas dentro do conforto da nossa casa. E por conta disso, houve digamos, um novo contexto de mercado, né. As empresas, principalmente as multinacionais, tiveram que se adaptar a isso. Nesse contexto, o que se acontece? A OCDE já tem, acompanhado esse movimento e por conta de alguns cases internacionais que todo mundo já teve contato. Por exemplo, o caso da Apple, Starbucks, onde, através dessas novas metodologias de mercado, está tendo um fluxo financeiro muito grande dentro do mercado, financeiro. E o que ocorre? Com isso, tem chamado a atenção da fiscalização, por conta que alguns centros, como por exemplo os Estados Unidos, têm arrecadado menos impostos. Por conta disso, a OCDE começou a fazer, obviamente, um estudo que tem sido dado, deu seu nome de BEPS, e saiu em 2015 o relatório final sobre esse tipo de ação. Para tanto, tivemos que está sendo estudado alguns movimentos que têm que ser mudados. São conceitos que foram, digamos, os pilares da tributação internacional, qual seja, o território, né, o território é onde você efetivamente consegue fazer com que a renda nasça, né. O Podemos dizer assim, uma empresa multinacional tem a sede na Suíça ou tem a sede nos Estados Unidos, mas devido a essa mudança de comportamento, muitas vezes a arrecadação tributária não tem ficado nesses países. E um outro conceito que sempre foi muito utilizado desde os primórdios da tributação internacional é o conceito fonte, ou seja, é um conceito que é onde a renda é gerada, né. O Brasil, por exemplo, sempre adotou esse tipo de tributação, né. Por exemplo, a gente tem os casos das remessas para o exterior, onde você nessa remessa que você faz, você já tem o imposto de renda tributado na fonte. Hoje, a gente tem uma situação onde muitos países internacionais estão batendo a cabeça nesse contexto, só que no Brasil isso é uma coisa que já tem sido adotada ao longo do tempo. O que ocorre então? A OCDE, dentro desse contexto, ela está tendo que se realinhar, né. E como que vai fazer um realinhamento de uma coisa que está subestabelecida durante anos dentro do mercado internacional, né? Como que nós vamos fazer com que a Google mude de país para que os Estados Unidos consiga efetivamente coletar o tanto de vendas que ela faz, né, quando você está acessando um site que está sendo anunciado pela Google. Como que nós vamos captar esses cliques? Como que, digamos, vamos fazer com que todas as vendas da Apple na Austrália seja, efetivamente coletada, considerando que ela pode não ter um estabelecimento lá e que você pode comprar qualquer tipo de aparelho da Apple através do seu conforto de lar. Para isso, a OCDE sempre teve um conceito de estabelecimento permanente. Aqui no Brasil, esse tipo de conceito é muito pouco utilizado. Por quê? Porque é uma coisa muito mais, é uma estratégia de presença de
digamos, de um estabelecimento sem ter o registro do próprio estabelecimento como uma filial ou como uma sucursal estrangeira. Geralmente, as estruturas das multinacionais dentro do território brasileiro, elas abrem efetivamente um CNPJ próprio, e ela faz as negociações com a casa matriz nesse contexto. Então, embora isso não tenha sido muito usado aqui dentro do Brasil, isso é uma coisa que nós vamos ter que nos debruçar estrategicamente para saber como é que nós vamos lidar com isso, tendo em vista a forte fiscalização mundial que tem sido estabelecida. Nesse contexto, o que a OCDE está tendo que se adaptar? Porque o conceito de estabelecimento permanente que estava lá, já nos comentários, e todas as atualizações que foram sendo feitas, era de um conceito antigo, ou seja, um conceito de mercado usado até então, antes do e-commerce. E dentro dessa parte de e-commerce, a gente não pode só considerar a compra, mas a gente também tem o stream, a gente tem a venda através de plataformas, a gente também tem os intermediadores, nós também temos os cartões de crédito, e tudo isso acaba fazendo com que se multiplique as situações que tenhamos que nos debruçar. Por quê? Porque quando você tem uma empresa nacional que está fazendo um aumento do seu território, ela vai ter que parar para pensar nisso. Então, na verdade, a tributação internacional digital, da economia digital, hoje ela se torna digamos, um fator futurista, que vai ter que efetivamente fazer parte das discussões estratégicas da empresa, se ela quiser desenvolver outros continentes. E por conta disso, o que a gente pode dar como exemplo, né? A gente tem o quê? A gente está na nossa casa, ou a própria Life University fornece, ou tem, faz uma assinatura de uma universidade, por exemplo, um IBFD, né? Então, você acessa aqui do Brasil artigos acadêmicos, você pode ter legislação de diversas jurisdições, né? Por exemplo, eu, nos últimos 2 anos, acessei todos os tipos de universidades e de bancos de universidades no exterior, fazendo meu mestrado. Não tive dificuldade nenhuma. Eu consegui fazer tudo isso através do Brasil, sem precisar me deslocar, coisa que antigamente era praticamente impossível de ser feito. E aqui tem a modalidade do stream, que todas as pessoas já conhecem, e cursos presenciais que são dados ao longo do tempo. Então, hoje, o que a gente pode dizer é que o conceito de território, que eu falei no primeiro slide, ele está sendo totalmente revisto. Por quê? Porque não existe mais a necessidade do território e de ter um link da empresa no território onde ela está atuando. E isso é uma coisa que realmente traz um transtorno, porque o que hoje está sendo focado é onde o mercado consumidor está, ou seja, o critério de valor, aonde está havendo a agregação de valor, e é isso que é o conceito que você está tentando resgatar e moldar para as próximas atividades, o que, obviamente, foi feito uma velocidade muito grande com a ocorrência da pandemia. Bom, um outro exemplo que foi modificado pela OCDE dentro do conceito de estabelecimento permanente, devido a tudo isso que eu estou tentando passar para vocês de experiência, são os armazéns. Antes, eles consideravam que os armazéns não faziam parte da operação. Ou fazia, mas não era medido, não havia uma medição. E decorrente de toda essa mudança, o que acontece agora é que eles estão considerando toda a operação de forma coesa, junto. E por que disso? Exatamente pelos exemplos que eu mencionei para vocês anteriormente. Apple é uma grande delas, Starbucks, Amazon, essas empresas varejistas são o principal foco dessa ocorrência.
Tá? Então, aqui, casando com o que eu já havia falado, é uma alteração de critério, de jurisdição. Então, essa transformação legislativa que está ocorrendo, não só dentro do Brasil, como a colega narrou, mas fora, de uma maneira muito mais agressiva, digamos assim, é este critério. E ela ainda não ocorreu de forma efetiva por conta das legislações internas dos países, principalmente europeu, onde um país fica do lado do outro. Tá? Vai ter que passar por uma alteração dos tratados internacionais. Isso é muito importante, porque já está em ocorrência, né, devido ao BEPS que eu narrei anteriormente, já está havendo a celebração de vários acordos multilaterais, tá? Que é o novo digamos, é uma união dos estados, principalmente na parte da União Europeia, tentando já normatizar e trazer para dentro dos tratados, mesmo os antigos, uma normatização para fiscalização de erosão de base tributária. Ou seja, o país a indústria é estabelecida num lugar, nos Estados Unidos, mas a renda não vai para lá, a renda da tributação. Então, isso é uma coisa, um aspecto muito preocupante, porque isso já está sendo incorporado, tá? E aqui, na verdade, o que eles estão tentando fazer agora no âmbito prático, que afeta muito a parte das empresas na parte tributária. Eles estão querendo mudar no conceito de como apurar as operações sem mexer no critério de transfer price. Então, eles estão tentando achar e implementar para esse tipo de negócio um lucro transacional, que é muito parecido com o modelo pré-estabelecido já pela OCDE quando se fala de transfer pricing, ok? E aqui nós vamos ver com um pouco mais de detalhe como é que vai fazer essa mudança aqui, mas eles estão tentando pegar uma coisa que a gente já ouviu falar dentro do ordenamento aqui do Brasil, que é o quê? A tributação de destino. Por quê? Porque como as empresas multinacionais são grandes e elas são mais pesadas, os movimentos são mais lentos, mas, né, para tentar se adaptar às legislações, eles acham que se eles mudarem e fazerem na parte de destino, isso vai ficar mais fácil e vai ficar mais difícil das multinacionais se moldarem. Depois disso, o que aconteceu já depois do BEPS? Né? Foi feito o BEPS, um estudo grande para evitar essa erosão da base tributária, foram 15 frentes, e o que acontece? O pilar da economia da tributação internacional, ele é o pilar 1, e ele foi uma das primeiras ações que sofreu esse tipo de estudo, tá? Então, eu diria para vocês o seguinte, que já está em movimento, principalmente durante esse ano, já houveram vários movimentos decorrentes do pilar 1, e eles preveem que eles querem fazer a implementação em 2023. Para tanto, estão 137 países envolvidos nessa ação. E o que é essa ação? Essa ação é uma mudança de conceito, como eu havia adiantado para vocês. Eles querem abandonar o território e a fonte e querem passar para alocação de competência tributária aonde os mercados consumidores estão, mesmo de forma remota. Então, veja a grande mudança que a pandemia acabou nos trazendo, e eles estão acelerando isso. A remuneração, mesmo pegando as remunerações de cartão de crédito, como eu havia adiantado para vocês, aqui existe uma discussão interna no Brasil se o modelo de IOF seria abarcado ou não. Então, nós não temos só a preocupação do DIFAL ou do ICMS, nós estamos, sim, à beira de sofrer novas tributações com novas bases de cálculo e com um novo modelo. A diferença que eu já tinha adiantado para vocês
essa mudança de conceito. Está vindo tudo para mercado, aonde o consumidor está, aonde está sendo identificada a criação de valor, a geração de valor é o objeto principal do Pilar 1 e é uma das ações efetivas da OCDE. Eu coloquei para vocês aqui, simplesmente para conhecimento, os nomes que são tratados na economia internacional, que é o Consumer Facing, onde você tem os intermediários, as franquias, as licenças, que muitas vezes a gente confunde e usa isso falando plataforma. Só que, na verdade, esses conceitos, eles são muito mais abrangentes, e é um dos pontos de atenção que eu vou colocar, e vou tentar tecer algumas considerações para vocês, porque está mal conceituado. Precisamos, principalmente internamente no Brasil, fazer um desenvolvimento árduo sobre esses conceitos, porque isso vai gerar no bolso das empresas um efeito efetivamente financeiro. E também, o que a gente ouve muito, que está mais à baila, é o DST, né, que é o Digital Service. E aqui, eles enquadram quando a empresa não tem nenhuma estrutura, fica totalmente digital, virtual, né? É o que a gente mais tem, só que quando você for estudar isso estrategicamente dentro da sua empresa, você tem que ter isso muito delimitado, de forma que você tente fazer um planejamento tributário efetivo, de forma que isso não enquadre um serviço que poderia pagar menos imposto. Aqui, a título exemplificativo somente, eu coloquei aqui aonde vocês conseguem ver, né, esses dois tipos separados de especificações. E aqui, digamos que é o coração do Pilar 1, que é, na verdade, um desenho de proposta de como essa transformação vai se dar quando a gente tiver que sentar à mesa e fazer o cálculo disso para oferecer a tributação, né? Eles ainda não têm uma fórmula totalmente acertada, desenhada, mas eles já caminharam no sentido de mostrar como eles estão pensando, que eu acho que isso é muito importante no planejamento estratégico, né? Então, vamos lá. Trocando em palavras mais fáceis, porque eu sei que o linguajar jurídico é um pouco confuso, eu vou tentar aqui traduzir um pouquinho para vocês como é que isso seria feito. Eles tratam aqui de lucro residual. Então, eles partem da premissa que eles pegariam todo o lucro de uma empresa multinacional, tá? E eles fariam uma repartição. E essa repartição seria, obviamente, antes do lucro do imposto de renda, seria já através dos números consolidados, tá? Então, e aí sobraria um residual. Esse residual, eles estão tentando formar uma fórmula para dividir entre os estabelecimentos em outros países, medindo através do quê? Novamente, através do mercado consumidor. Essa fórmula que ainda está em estudo, mas esse realmente é o começo de tudo. Na parte 2, seria, digamos, o mais fácil, que é quando você tem uma despesa de distribuição, né? Você tem um distribuidor direto em um país, e aqui eles estão aceitando continuar com a base, digamos, do transfer price, que é o arm's length. Então, eles estão tentando, nessa parte 2, fazer com que haja uma mescla de forma a não contaminar o valor A. Então, o valor B seria mais ou menos uma combinação. Então, com isso, o valor A seria uma realocação de uma parte tributária das multinacionais, como eu havia falado para vocês, desde que demarcado, identificado a presença, localizado pelos usuários. E aí, se eles conseguirem fazer isso, que já está mais ou menos desenhado, eles vão passar ao quê? A fazer com que aquele nexo tributário exista.
que aquele conceito que eu passei no primeiro slide, de objetivo, de território, de fonte, de uma certa forma, caia por terra. E aí, efetivamente, eles vão aonde nasce a renda, que é o mercado cativo. Tá? Aqui tem uma parte que eu só coloco como um lembrete para vocês, que é a segurança tributária. Porque a partir do momento que eles fazem esse cálculo aqui, que é uma coisa que eles não têm ainda o critério totalmente dimensionado sobre a fórmula, você pode ter problemas de resolução de disputas, porque isso não está desenhado. Ele é um dos pilares das ações do BEPS, mas ele não está, digamos, consolidado, ele não está ainda totalmente desenhado uma mediação ou uma arbitragem. Então, daqui você já começa a ver que, se você for pensar a nível de Brasil, um sistema de arbitragem ou de mediação aqui no Brasil é altamente caro. Então, você já vai ter que contar com outro custo além do tributário. Aqui eu tentei deixar mais ou menos, digamos, mais maleável o que eu falei para vocês sobre a fórmula. Isso aqui é um desenho da OCDE de 2021, onde ela fala sobre o Pilar One, e olha o tanto de dinheiro que está em jogo. Então, faz com que nós não tenhamos nenhum tipo de dúvida que isso vai ser prioridade. Mesmo a ação do Pilar 2, que não é o foco das nossas análises aqui, esteja andando, que na verdade, é a tributação imposta pelos Estados Unidos. Bom, então aqui tem mais ou menos a explicação do valor A, o valor B e o que seria o país C, né? O valor da base que seria obtida o C. É uma ilustração relativamente fácil para visualizar. Aqui, o que eu trouxe? Como que isso está acontecendo já nos outros países? Vocês vejam que nós temos muitos países já com o DST implementado. Aqui no Brasil, a gente tem esses dois projetos de lei, mais esse, que esse aqui, digamos, é o mais recente, né? E vocês vejam a alíquota que isso vem sendo tratado. Eu recebi notícias que na Colômbia, se não está sendo pago o imposto, eles tiram o site de utilização, eles tiram do ar. Né? Então, realmente os países não estão brincando com isso. Por quê? Porque é a forma mais fácil de, digamos, compensar os efeitos negativos da pandemia. Então, realmente, quem não levar isso realmente a sério vai sofrer um impacto grande. E aqui, como é que nós estamos aqui no Brasil? Além daqueles projetos de lei que eu demonstrei para vocês, o que existe de perigoso, ao meu ver, que eu já trabalhei praticamente 30 anos em empresas nacionais, internacionais, e eu vejo que é um problema para a gente, né? No dia a dia, porque como a gente vai sentar e resolver algumas coisas, mas eles já deram um jeito, ou estão tentando dar, no sentido que eles estão querendo fazer, já no processo da CBS, incluir uma forma de cadastro a plataformas digitais, que estão fora do país. Então, isso já está em andamento, mais uma vez. Né? Já está nos planos. E, provavelmente, como a gente sabe, a CBS é uma das primeiras coisas que podem realmente vir a ser aprovadas. Né? Aqui também, eles colocam outro tipo de obrigação acessória, independente de ser a CBS. Estão nos projetos de lei, né? Nas importações realizadas por intermédio, ou seja, todos os tipos de intermediários que a gente já havia conversado. O governo federal, por sua vez, não dormiu, ele já está aqui com o cadastramento já praticamente feito. Isso em off, eu conheço algumas pessoas que estudaram comigo da Receita Federal de Brasília, e isso aqui realmente é uma realidade, tá? Ele já tem um modelinho já pré-estabelecido. E onde está a crítica?
né? O Brasil, como eu havia falado, ele já adota o sistema de tributação na fonte, mas nós temos uma coisinha a mais, a gente tem a CID, que é o nosso, digamos, canguru. E o que ocorre é que hoje, apesar da gente estar nessa celeuma da tributação indireta, que é o ICMS, o ISS, que nós tivemos a decisão do Toffoli, falando que os licenciamentos, as cessões são tributadas pelo ISS, nós temos um outro fantasma. Esse fantasma, ele já está legalizado, ele já existe dentro do ordenamento jurídico, e ele é de fácil implementação, que é o quê? A CID. Eu não duvido que isso venha a acontecer, porque já tem a regulamentação para se cobrar a CID. O que falta somente é colocar de forma clara a destinação, o motivo. Mas, vejamos, a gente já viu acontecer isso de uma maneira muito fácil, a depender da dificuldade da arrecadação brasileira. Pontos de atenção, que realmente seria uma sugestão para ajudar vocês no dia a dia das empresas, dependendo do seu core business, né? Desculpa. Realmente fazer um trabalho com as associações, com as empresas tech, de definição de serviço digital. Realmente, isso pode ajudar muito no dia a dia das empresas, no e-commerce em especial, né? Tanto para o assunto da DIFAL, que a colega mencionou, mas também a gente tem que pensar que o ISS ele tem de 2 a 5, né? E o ICMS ele já tem uma carga tributária muito maior. Então, quanto melhor isso for definido, melhor tempo, melhor condição a empresa vai ter para se organizar. Uma discussão prévia com as associações e governo se faz necessária. Digamos que isso aqui é o coração de todo o planejamento. Aqui no Brasil, a gente tem nós estamos na fila para entrar na OCDE. Mas a gente tem que saber que isso vai demorar um pouquinho, devido à incidência da pandemia, as coisas que aconteceram nos últimos 2 anos. Mas, lá, a partir do momento que isso aqui for definido, e eles lá têm, como eles são vizinhos, e eles têm um sistema de comunidade europeia através de diretivas, para eles é muito fácil ver a evolução da cobrança do tributo. E se eles decidirem isso, e nós entrarmos aqui, isso vai ficar fácil para eles também. Então, os Estados Unidos conseguem ter um mundo à parte, mas nós não. Então, como eu já mencionei para vocês, a Colômbia, as coisas já estão em ritmo. E aqui a gente tem que realmente ter muito cuidado quando a gente tiver a implementação desse novo tributo. Por quê? Porque da mesma forma que a gente pode estar pagando mais, ou tentar fazer um planejamento para não se pagar mais, devido às mudanças que podem vir a ocorrer nos conceitos da OCDE, você pode também não atingir somente os impostos indiretos, mas sim, como eu mencionei antes, por conta do transfer price, você tem uma tributação dupla de receita. Então, veja, o assunto é um tema muito interessante, muito instigante, que realmente ele não para no assunto VAT. Ele vai se estender para os outros tipos de impostos e principalmente o imposto de renda. Muito obrigada. Eu espero ter sido tentado facilitar a dinâmica de uma explicação e de um imbróglio que realmente está sendo muito grande, muito discutido em relação ao Pilar 1. Eu fico à disposição por telefone ou por e-mail, se ficou alguma dúvida, ou se vocês levarem o tema à empresa de vocês e de lá surgiu alguma dúvida, podem me contatar. Eu terei muito prazer em atendê-los. Muito obrigada.